Terceira parte, Ritas Brasil com Rabino Shmuel, a posição do dia 6 de Shvat, do Tânia. Segunda metade do capítulo 20. Estamos aqui explicando um assunto que será utilizado para mostrar que qualquer manifestação contra Deus é similar à idolatria, de um jeito ou de outro, de uma maneira sutil. Mas antes disso, estamos explicando que Deus é onipresente e nós somos nulos e insignificantes, ao ponto de que, se nós estamos sentindo a nós mesmos como reais, ou se Deus sabe que Ele tem poder de produzir essa consciência, tanto faz para Ele. Isso não altera nada nele. Se nós sentimos nós mesmos como existência, se partimos a sentir essa existência própria, ou se nós estamos inconscientes, estamos apenas como um potencial de produção de sensações, porque somos completamente nulos. Então hoje a matéria vai ser começar a explicar a nossa nulidade, que é importante para a reza. Em algum momento, em relação à qualidade de um confiante, uma pessoa confiável na representação religiosa, o Mudeb diz que tem que ser uma pessoa que, quando reza, ele medita antes, estuda sobre a nulidade, o qual pequeno e insignificante é o homem e o qual grande e absoluto é o Criador. Esse será um homem devoto ou confiável para efeitos religiosos. E aqui começa a aprender então sobre essa nulidade nossa. Por exemplo, nós somos criados com fala. A chave dessa meditação começa com o fato de Deus ter criado o mundo com fala. Disse Deus que haja luz, que haja firmamento, que a água vá para um lado e fica o mar, e tudo assim, até o ponto de que haja homem. Deus soprou alma de vida nas suas narinas. Tudo com fala. A criação é comparada com fala. E isso não é que Deus tenha um corpo que fale como nós, mas o uso do termo de fala é para que podemos meditar na fala do homem e entender os lados similares, os aspectos que isso pode demonstrar sobre a qualidade desse mundo criado com fala. Esse mundo é uma palavra viva, palavra de Deus vivo, uma palavra que sente como um objeto, como uma existência. Uma palavra que o homem faz, a pessoa identifica que ela é uma onda sonora, uma tremida nos componentes da atmosfera. E não enxergamos que essa tremida tenha consciência de si própria. Mas quando falamos que nós somos palavras de Deus, então nós somos, de certa maneira, algo similar a uma fala, uma palavra que sente vida própria. Uma alteração, digamos assim, que torna o movimento percebido. Então, o exemplo disso aqui, começa aqui, vamos meditar na alma da pessoa, na alma do homem. Qual é o valor de uma fala? Imagina uma pessoa que fala uma palavra. Qual é o valor da fala de uma palavra em relação à vida, em relação à existência dessa pessoa que faz essa palavra? E aí vai desmembrar a pessoa em alguns níveis. Tem a existência crua, sobre ela está montado o dispositivo de consciência que começa a conhecer que ele próprio existe, depois começa a conhecer as experiências que o ambiente lhe concede e começa a memorizar experiências. Um neném nasce e começa a memorizar experiências. Aqui é agradável, aqui ao lado dói. Começa a memorizar sensações e com o tempo vai dando nome para elas também. No início dá nome no pensamento, depois consegue dar nome na fala. E quando vai falar uma palavra, é uma referência para uma experiência que ele teve antes. Qual é o valor de uma fala, de um gesto
que indica uma possível sensação, um possível acontecimento em relação à vida daquele que sente. A fala é só um indicador de uma sensação. A sensação não é a existência, é só uma experiência, só um estado de espírito daquele ser, só uma parte do como ele é, mas não o que ele é. Ele é a existência. Como ele existe, hoje ele existe de bom humor, amanhã ele vai existir de mau humor. Exemplos, hoje ele existe nessa experiência, amanhã vai existir naquela experiência. Mas a existência dele não tem a ver com o como, ele sempre existe igual. Bom, isso aqui não está no Tânia, vamos começar aqui o percurso do Tânia. Na alma da pessoa, quando fala uma palavra, essa palavra é realmente insignificante em relação até ao seu poder de fala. Não vamos até a vida dele, falar quanto vale a palavra em relação à vida, em relação à existência. Quanto vale uma palavra em relação ao dispositivo de fala da alma. A alma tem um dispositivo de pensamento, cada órgão tem um dispositivo que ativa ele, a alma vital, que faz o olho enxergar, o ouvido escutar e a boca falar. O dispositivo de fala pode produzir infinitas falas. É chamado vestimenta. Vestimenta de grau mediano. O último grau é a ação, o primeiro grau é o pensamento e o vestimento mediano é a fala. Pensamento, fala e ação. Fala é o meio. É o lado mais ativo das coisas virtuais, vamos dizer assim. Que não chega a ser um objeto, a fala. Mas o poder da fala, da alma, pode produzir falas e palavras sem fim palavras. Enquanto Deus conceder vida para aquela alma, enquanto tiver missão para fazer, aquela alma poderá inserir palavras na boca e vai sair vozes com significado. Então, uma palavra em relação à essência da alma não é nada. É em relação a sem fim. Questão de matemática simples. Em relação a sem fim, quanto que ele é. Não é nem uma coisa que poderemos enumerar. Porque a alma pode produzir sem fim. E ele tem começo, ele tem fim. Então ele é uma partícula indefinidamente pequena. De tão pequena que ela é imperceptível. Em termos de volume. Em termos de significância. Agora, quanto mais ainda ela está nula para o dispositivo do pensamento, que está no íntimo da alma. É chamado íntimo porque está mais ligado na vida da alma, tanto é que o pensamento nunca para. Ele está mais próximo da alma. Fala para, porque ela é uma vestimenta que dá para despir, digamos assim. Dá para desativar. O pensamento não dá para desativar, ele sempre está ativo. É um vestimento grudado, como o corpo para a alma, vamos dizer assim, um tipo de um corpo para a alma espiritual. O pensamento, ele sempre está ali. É a maneira dela falar com ela mesma, digamos assim. Dela transparecer seus sentimentos para a superfície terrestre dela. Isso é o pensamento. Então, quanto vale uma palavra falada em relação ao poder de pensar? Agora diz assim: a fala já é nada em relação ao poder da fala, é menos ainda em relação ao poder de pensar. Por quê? Não existe uma fala com conteúdo, uma fala que dá para perceber e entender, se não tinha um planejamento, se não tinha uma experiência para denominar com essas palavras. Então, o pensamento é a vida da fala. Ele que dá valor à fala. Para que não seja vozes sem significado. Se fala aqui de uma fala humana, uma fala que tem significado, uma fala harmonizada com a realidade. E quem encaminha essa fala é o pensamento, que percebe a realidade. E cada experiência pode ser falada com diversas palavras. E um pensamento rápido pode levar várias palavras e vários tempos a mais para manifestar. Em outras palavras, o pensamento é mais preciso na definição de sensações. E por isso ele é mais genérico, digamos assim. Um pensamento pode ser falado de várias maneiras.
e todas elas estão inclusas num pensamento só. Então, uma palavra só é nada em relação ao poder da fala. Ela é pouco em relação ao pensamento de onde ela surgiu, porque ela só é uma seleção de uma das maneiras de manifestar aquele pensamento. Em relação ao poder de pensar, ela é menos ainda. O poder de pensar pode gerar, sem fim, pensamentos, que para cada pensamento vão surgir diversas falas. Se fôssemos repetir ele nas diversas maneiras possíveis, imagináveis. Ele é o conteúdo. E a fala é só o vaso. Então, aquele produtor de conteúdos, ele vale muito mais do que as falas, do que os vasos, onde ele permeia, onde ele preenche. O que diremos então ainda em relação à essência da alma, que não percebemos na superfície? São denominados 10 categorias: departamento intelectual, com a percepção inicial, o entendimento detalhado e resumo conclusivo e traduzido em prática, que gera amor e vontade de se aproximar e temor e vontade de se afastar, ou de se restringir, ou de se conduzir de uma maneira específica. Sente a qualidade de coisas verdadeiras em relação à mentira. Sente a qualidade de se ter piedade de quem é coitado. Sente a falta de como é sofrido pelo coitado e porque tem misericórdia. Enfim, todos os detalhes das 10 categorias da alma. Que sem essas 10 aí, nem surgiria pensamento. Aquilo lá são as alicerces da percepção. Se não tiver percepção, não haverá como experimentar a experiência que o pensamento descreve em sua língua materna ou nativa. Porque o pensamento, no fim das contas, o Rebbe diz, o pensamento também é uma língua. Exige uma linguagem. Ele é formado de letras, a pessoa pensa na língua que ela fala, e é feita de letras que nem a fala. Só que não são manifestadas de maneira material. São letras mais espirituais, delicadas. Quer dizer, mesmo quando você vai se lembrar de uma experiência e não vai usar uma língua, vai lembrar de um tipo de um cheiro, ou de um tipo de um sabor. Não precisa dar nome para aquilo. É a tua memória da experiência. Aquilo lá tem um referido material. E a referência é letra. Letra é uma referência que refere a algum conteúdo, alguma experiência. Então, mesmo com uma neném que não fala nenhuma língua, digamos assim, mas ele sabe muito bem o que é a fome, aquela experiência que ele sente e aquela memória que ele tem que ontem ele também tinha fome e ele chorou e deram para ele comida. A experiência de estar chorando, a experiência de estar com fome, por exemplo, e todas as experiências que tivemos são coisas materiais, são experiências de criatura. E a referência no intelecto, no cérebro da criança ou da pessoa para essas sensações é chamado letras, que nem fala, mesma coisa. Só que nem uma fala feita para o outro perceber. Então ela é mais genérica, pode ser manifestada com diversas falas. Mas a essência da alma, as 10 sefirot, elas são quem sente, digamos assim. Elas são o dispositivo que permite você ter experiências. São a raiz, você não poderá ter experiências que fogem dessas 10 categorias. Pode ser composto de várias delas ao mesmo tempo, mas de um jeito ou de outro, toda experiência que o ser humano vai ter, vai derivar de uma dessas 10. Porque ele não tem abertura para sentir outro tipo de experiência. Deus poderia ter feito, mas não existem em nossa pessoa. Elas são uma fonte que permite ter experiências, que permite criar referências para experiências, e ali ainda não existem letras, porque são apenas potenciais, são as aberturas. Eu existo. Como eu sou, de que maneira Deus me cunhou, me formou como um ser que lhe é permitido sentir separado, que lhe é permitido sentir experiências
derivadas dessas 10 sefirot, e não mais. Isso são as 10. A ciência da alma não é a experiência que aconteceu já. É o poder de sentir as experiências passadas, presentes e futuras. Então ali não tem letras e referências. Aquilo lá é o poder da pessoa. E não uma descrição de algo externo a ele. E também é o poder, então não precisa fazer um referido. Ele vai, se a pessoa sabe e pensa que ela tem sefirot na alma, não sabe que tem, não vai mudar nada. Ele vai continuar tendo as mesmas 10 sefirot, porque essa aqui é uma parte da sua criação. Deus obriga ele a ter essas 10, não vai ter menos nem mais do que essas 10. Estando ele consciente delas ou não, fazendo referências a elas ou não, não vai mudar nada. Isso aqui é parte da existência. E aqui eu deve dar um exemplo como acontece o processamento na pessoa. Por exemplo, quando surge na memória de uma pessoa algum amor, algum desejo, cai no coração da pessoa que deseja algum tipo de um prazer. Antes, no momento do desejo, antes que a pessoa comece a pensar e planejar e elaborar sobre esse desejo, não tem letras ali. É uma inclinação, é uma atração abstrata para aquele objeto, para aquela coisa. E de onde que tem aquela coisa no coração dele? Antes do desejo surgir no coração, estava lá no seu subconsciente de memória. Na sua memória, na sua mente, ele já tinha conhecido, já tinha alguma experiência que aquela coisa ali é desejável, é agradável, é bom e é bonito. De ser alcançado, de se grudar a ele, de se aderir àquela sensação. Por exemplo, aprender uma sabedoria, ou saborear um alimento delicioso, que em algum momento aquela pessoa ou ouviu de outros, ou ele mesmo já experimentou que como aquilo era bom. E depois surge no coração dele uma atração para repetir essa ação. Mas no momento de estar no subconsciente não tem letras ali. Até que tem letras, tem referido sim. Mas não é letras, é potencial. Enquanto está no subconsciente, não está no consciente. No consciente tem letras, que são referências. Antes de sair do depósito, aquilo está na memória dele no subconsciente, não tem referência. Quando é que surge a letra? Quando surge a memorização superficial, que faz uma referência àquilo e começa a pensar sobre ele. Como é que começa o pensamento? Então, se tira do depósito das memórias alguma memória, adiciona-se a ela um desejo no coração, uma inclinação, uma tendência, abre-se uma tendência para pensar sobre ela. E aí, quando se pensa, se põe uma referência ali. Diz, sabe aquela coisa que lembrei, que senti? Eu quero tê-la de novo. Quando ele fala, sabe, aquela coisa, surgiu a referência, surgiu a letra. Então, somente depois que aquele desejo saiu do subconsciente e foi para a superfície da consciência do coração que deseja a partir das suas memórias, aí vai para o cérebro uma mensagem, tem aqui um desejo, quer cuidar dele, e a mente começa a pensar e meditar sobre aquela coisa, como alcançar e como realizar o seu desejo, que não seja apenas como executar, como liquidar o seu poder de alcançar prazeres. Conseguir o alimento, aprender a sabedoria, aquela desejada. Quando a pessoa começa a pensar e planejar, aí surgiu letras, surgiu referências àquela sensação. São as letras que podem ser de acordo com a língua de cada povo. E a partir dessas letras se faz referências, se fala e se pensa sobre todos os assuntos mundanos. E uma palavra só
é nula até mesmo em relação ao poder de falar, mais ainda em relação ao poder de pensar, mais ainda em relação à existência do ser que produz pensamentos e falas. Que de uma existência surgem sem fim pensamentos, dos quais podem surgir uma multidão de palavras, que podem ser expressadas com sem fim palavras. E quando você tem uma palavra só, que é só uma referência a uma situação, de potencial, de potencial de uma experiência, de uma existência. Então aquela palavra ali, em relação à existência, ela não é nada. E até mesmo em relação às produtoras de referências, ela não é nada. Questão de quantidade aqui. Quando nós estudamos, então dá para fazer aquelas comparações que se fazem em relação ao universo, em alguns estudos, até mesmo não religiosos, mas costumam fazer aquela meditação. A pergunta é de onde que se leva com ela? Qual o tamanho da pessoa em relação à sua casa, à cidade, o país, o globo? E aí começa depois espaço em relação ao espaço, enfim. Aqui não precisa chegar em objetos. Se nós somos uma palavra, se todo o universo criado, com todo o tamanho dele, é uma palavra só, que diz que Yud que Hashem Tzorah, meu Deus, criou o mundo com a letra Rei, o mundo físico, e com a letra Yud, o mundo espiritual. Então, uma letra só, uma letra, uma referência, fazem tudo isso aqui. É uma referência ao poder de Deus de criar situações que se acham limitadas. Então, o que vale essa referência em relação ao produtor das experiências? E mais ainda em relação à existência que não é referência, a existência absoluta. Eis a questão que leva a pessoa a chegar à conclusão do quanto ele é pequeno e nulo. Bom, até aqui o Tânia de hoje, dia 6 de Shvat.